Oi. Olá, tudo bem? Tudo certinho? Boa noite, boa tarde, bom dia. Fala, galera, vídeo novo, se iniciando, se inscreve no canal, deixa seu comentário. Café com teu pai promete processar todo mundo que está lhe comparando com o Calvo do Campário, que foi preso por uma situação. Aí estão dizendo que o próximo a ser preso vai ser o Brendo Faria, do Café com teu pai. Eles estão imputando crime a ele. Ele promete que vai processar todo mundo. Vamos acompanhar esse caso agora. Estar sobre esse assunto somente hoje, segunda-feira, primeiro, porque eu não sou burro, segundo, porque eu não preciso de notícias, nem de caluniar ou difamar alguém para conseguir visualizações. A primeira coisa que você precisa entender é que o que aconteceu com o Calvo do Campari não tem relação com produção de conteúdo. Ele foi preso em flagrante pelo crime de violência doméstica, ou pelo suposto crime, uma vez que eu não tenho mais informações e não consigo afirmar. Só que alguns influenciadores extremamente desonestos e covardes decidiram me acusar também. Decidiram me comparar, dizer que eu sou o próximo. E falar também que eu sou Red Pill. E eu não tô aqui dizendo que Red Pills fazem esse tipo de coisa. Essa foi a ação de uma pessoa e não de um grupo. Mas eu nunca fiz parte desse movimento, nunca apoiei e nunca consumi esse tipo de conteúdo. Embora muitos saiam dizendo por aí que eu sou mais um Red Pill. Esses influenciadores estão dispostos a atacarem uma pessoa que não tem nada a ver com o caso em troca de visualizações. E ainda colocar a minha família no meio disso. Não é porque você possui muitos seguidores que você pode falar o que quiser ou acusar uma pessoa sem sofrer qualquer tipo de consequência. Esse final de semana foi de muito trabalho para minha equipe jurídica, que se dedicou a coletar provas e identificar pessoas que agora serão devidamente responsabilizadas. Influenciadores e alguns de seus seguidores. Internet não é terra sem lei. E o pior de tudo é ver quem se intitula profissional da área da saúde direcionar ataques da sua audiência para mim e para minha esposa. E ao ser questionada pela própria audiência, que também me segue e sabe que meu conteúdo não tem nada a ver com as acusações feitas, ela se defendeu dizendo que não precisa nem ver meu conteúdo para saber do que se trata. Um leigo criar opinião a meu respeito a partir de um vídeo de 3 segundos é compreensível. Agora, quando um profissional faz isso, isso é no mínimo vergonhoso, é preocupante e é desonesto. No caso, o profissional não chegou a assistir seus vídeos, saber o que você fala, nos seus conteúdos, já saiu denegrindo a sua imagem sem saber. É isso então? E agora, cada uma dessas pessoas será responsabilizada. O dinheiro delas vai servir para que eu compre uma casa nova e maior. Porque eu pretendo ter muitos filhos com a minha esposa. E aqui vai um conselho para todo influenciador grande. Se você tem fama, mas não tem grana, tome muito cuidado com o que você diz. Porque a partir do momento que você incita seus seguidores a atacarem outras pessoas, você é o responsável. É você quem vai pagar. E só para constar, a última pagou uma multa diária de 30 mil. Não existe liberdade de expressão sem responsabilização. Discurso de ódio é você direcionar as pessoas que seguem você para virem no meu perfil, me atacar e atacar minha família. Discurso de ódio é você desejar a desgraça de outra mulher, torcer para que ela seja vítima de um crime, só porque você não gosta do marido dela e deseja a queda dele. Vocês não são só covardes, vocês são hipócritas e vocês vão pagar com a justiça, tanto a do homem quanto a de Deus. Se você foi homem ou mulher suficiente para falar o que bem entende, agora banque a sua postura, porque eu não tô mais brincando. Olha só a acusação que essa senhora fez contra mim. Eu não quero nem falar o nome daquele sujeito, mas aquele café com o teu toba, como diz o Guipa, é um outro influenciador aí, que pra mim ele é um dos piores, porque ele é passivo-agressivo, ele finge que... Porque no caso, ela nem conhece ele pessoalmente. Ela assistiu um corte de um vídeo dele, eu acho, de 1 minuto. Aí chegou a essa conclusão agora, no vídeo que ela está falando, sem conhecer, sem saber quem é a pessoa, de fato. tá fazendo bem para mulheres, e ele faz vídeos dizendo exatamente: ah, se você tivesse trancado num quarto com uma mãe solo ou com uma mulher solteira há 10 anos, você se mataria com uma faca ou com um revólver? Tipo, coisas assim. É um absurdo, é um absurdo. Esse cara tinha que estar atrás das grades. Agora, essa foi a minha fala sem edição. Com quem você preferiria se relacionar? Com a mãe solo que acabou de sair de um relacionamento ou com a mulher que está há 10 anos solteira? Algumas pessoas estão distorcendo. Então, no caso, ela distorceu o que ele diz para favorecer ela no discurso do vídeo dela, que ela foi no podcast. É isso. Sendo as minhas falas de forma covarde e até criminosa.
tudo para criarem uma narrativa falsa. Essa senhora será responsabilizada juridicamente como é de direito. E esse é só mais um entre uma dezena de vídeos em que me acusam de algo que eu não fiz nem falei. Mas esse não é o ponto aqui. Essas pessoas estão tentando transformar qualquer ideia contrária deles em crime. Isso não é debate nem justiça. É pura opressão com uma agenda ideológica por trás. Eles não estão buscando uma sociedade justa. Eles querem o controle total da narrativa. E olha só como é que eles fazem isso. Primeiro, eles pegam um caso de um homem que foi detido pela suspeita de violência doméstica, que é um crime sério. Aliás, o uso do termo suspeito é para respeitar a presunção de inocência e não acusar alguém de ser criminoso antes que haja condenação jurídica. Depois disso, eles entram com a narrativa, jogando toda a responsabilidade no ato nas ideias que esse homem expressava. E mais, acusam um grupo por um comportamento individual. Ou seja, No caso, todos que são do mesmo movimento, Red Pill, que falam de mulheres, como agir, como se comportar, não ser besta, ter muito cuidado. É o Red Pill isso, que eu entendi. Aí a culpa de um vai cair sobre todos que falam a mesma coisa. É isso? eles querem que pareça que ele foi preso pelo seu posicionamento e não pelo ato que ele praticou em si. Assim, eles criam uma narrativa de histeria coletiva onde quem pensa diferente deles é automaticamente criminoso. Isso tem nome, é a teoria do bode expiatório de René Girard. Alguém é sacrificado para que o grupo deles se sinta moralmente superior. E vocês já devem ter percebido que o próximo alvo desse grupo sou eu, simplesmente por existir. Repito, nunca me posicionei a favor ou pertencente a qualquer grupo. Tudo isso que está sendo construído faz parte de uma agenda política. Por trás disso tudo, eles estão buscando duas coisas. Primeiro, a regulamentação das redes sociais. E segundo, a aprovação de uma lei que tipifica misoginia como crime de discriminação. O grande problema é que a redação proposta é altamente subjetiva. Qualquer fala que alguém interprete como aversão à mulher pode ser enquadrada. Você não precisa fazer nada, basta discordar de uma ideia. Isso dá ao Estado um poder muito perigoso, o de punir opiniões. E olha só, você não precisa concordar comigo, com o meu conteúdo, para entender o que está acontecendo aqui. Se hoje você aceita que alguém seja censurado por pensar diferente, amanhã pode ser você. Essas pessoas não estão brigando por justiça, mas por vingança e pelo controle da narrativa. E eles estão se unindo para isso. E agora, nós que defendemos a liberdade de expressão e a democracia, precisamos nos unir para combater essa ação. Discordar faz parte de uma democracia. Agora, criminalizar e calar pensamentos diferentes é justamente o que faz uma ditadura. O homem que come todo mundo é... Para aí, agora vamos assistir o conteúdo dele. E cada um tira sua conclusão, se é Red Pill ou não. Porque ele não se considera desse movimento. Considerado foda, é a mulher que dá pra todo mundo, é considerada uma vagabunda por um motivo bem simples. Esse é o café com teu pai. Qualquer mulher que quiser sexo consegue praticamente sem esforço nenhum. Enquanto isso, o homem precisa ir pra luta, indiretamente se tornando mais forte, mais bonito, mais inteligente, mais rico e mais esperto. E diretamente ele precisa encontrar uma mulher, convencer ela e levá-la pra algum lugar, seja lá onde for. Ou seja, lá no... Porque no caso ele precisa correr atrás, ele precisa do trabalho, ele precisa ter o dinheiro, ele precisa ser bonito, ele precisa ter um bem. Então é isso, ele corre atrás. No fundo do subconsciente de todo mundo tem uma crença que diz: o homem que se relacionou com várias precisou conquistar várias, enquanto a mulher que se relacionou com muitas foi conquistada por muitos. A primeira situação presume algo difícil, já a segunda presume algo fácil. Certa vez, um sábio chinês disse: uma chave que abre todas as fechaduras é uma chave mestra. Já uma fechadura que é aberta por qualquer chave não presta para nada. A questão aqui... A mulher é julgada pela sociedade, se ela fica com vários. Já o homem não, como ele é de natureza, cafajeste, bobeou, ele tá ficando com vários, não quer nem saber. A sociedade não culpa ele por isso. É o que eu entendi? De nada. Não odeio o mensageiro, odeio a mensagem. Essa filha da puta vai me xingar, tomar sua cu. Minha filha, ele não mudou. Ele só não precisa mais conquistar. Esse é o café com teu pai. No início do flerte, o homem se esforça muito porque ele quer ganhar você. Porque ele é um cafajeste. A partir do momento que ele consegue o que ele quer, ele já não corre mais atrás. Ele sabe que vai ficar fácil. Assim. E depois, se ele percebe que já tem tudo garantido sem esforço, o cérebro dele desativa esse instinto de conquista. E é por isso que eu vivo falando para você dificultar a vida desse cara. O segredo para manter um homem interessado não é fazer joguinhos, mas não deixar de ser interessante por conta própria e não facilitar a vida dele. Você precisa saber chamar a atenção dele para você. Saber mostrar que tem diversas camadas. Ele vai precisar passar por cada uma dessas camadas se quiser te conquistar. Pensa comigo. O que fez ele se atrair por você era o que ele achava que você era antes de chegar na sua vida. Então mesmo que você pareça uma mulher incrível à primeira vista, se ela se aproximar de você, ele percebe que você é carente ou que foi fácil demais, ele rapidamente percebe que não precisa se esforçar tanto. De nada.
A realidade é uma só. Tá mais difícil pra mulher arrumar um homem do que pro homem arrumar uma mulher. Esse é o café com teu pai. Como assim? Como assim? Eu não entendi não, explique. Se você tá procurando um cara pra se relacionar, você já deve ter percebido isso. Ou ele só quer te comer, ou ele fica só te enrolando como ficante, ou o cara é até legal, mas você percebe que ele é frouxo, não resolve problemas e parece mais um filho do que um homem. A verdade é que homem bom tá em falta no mercado mesmo. E se você não é daquelas que fica gritando por aí que não precisa de homens, ou já percebeu que tem um monte de cara querendo te comer não serve de nada, você deve, ou pelo menos deveria estar se perguntando: puta merda, como identificar um cara bom? Ah, e não vem com aquele papo de homem de valor, porque isso é coisa de gente doida. O cara bom dá sinais, assim como o Cafajeste e o Pateta. E pra te ajudar, minha filha, eu gravei uma aula de 45 minutos te ensinando como identificar e atrair o cara certo, como afastar os caras errados e ainda fazer o... Aí tu tá dizendo que esse tipo de conteúdo, essas dicas que ele dá, ele tá dizendo que não é red pill, porque é focado só na mulher. Que o homem é um cafajeste. A questão é que ela que escolhe o homem errado. Ela não sabe escolher. Foi isso que eu entendi? cara que tá do seu lado atingir o máximo do potencial dele. E o link tá na bio. De nada. Ah, eu coloquei um valor simbólico nessa aula porque aqui também não é bagunça. Nos últimos dias você deve ter visto um monte de gente falando de mim. Café com teu pai é um cara aí que tá sendo cancelado para um caralho. Ah, porque essa é mulher. Aqui foi o momento da repercussão das suas falas, dos seus vídeos, que estourou a bolha. Todo mundo começou a falar dele. Café com teu pai. Tem 30 anos, é bem sucedida, tá solteira, é provável que ela seja problemática. Chegou a dizer, inclusive, que na verdade a mulher só é traída porque dentro de casa ela não tá sentando tão gostoso. Café com teu pai é um tremendo de um Zé Ruela. Eu fico me questionando como é que pode, assim, tantas mulheres caírem na conversa fiada de um cara, assim, que não tem propriedade de fala pra falar o que é ser mulher, ou melhor, uma boa mulher. Isso é café com frustrado. Você falou assim, ai, porque o homem ele sempre vai pra guerra, ele que não sei o quê. Ô meu filho, tu é exército brasileiro, pinta calçada e árvore. Que guerra que você tá indo? Você usa sapatênis e quer falar de mulher? Café com teu pai. Simplesmente um homem que deve ter levado fora de uma 40 a mais. Café com teu pai adora ficar mandando nos outros. Não se envolva com mulher tal. Pra ele, as mulheres são uma merda. Eu virei trend na rede vizinha. Pois é, estão dizendo que eu falei um monte de coisa que eu não falei. E tentando me cancelar por falar a verdade. Porque a verdade abala o frágil mundinho dessa galera frustrada. É só você olhar pro vazio que é a vida dessas pessoas. Mas e aí, minha filha? O que você tem a ver com isso? Você que tá aqui comigo todo dia sabe qual é o meu real propósito. E sabe que essa galera que tá tentando distorcer minha imagem, certamente não tá vendo o resultado do que eu faço aqui. Mas tudo isso que tá acontecendo só me motivou a dar o próximo passo. Lembra que eu prometi pra vocês que eu ia acabar com o termo ficante? Começa agora, oficialmente, o movimento O Fim da Ficada. Pra você nunca mais ser enrolada por homem nenhum. E aí, minha filha? Tá preparada? É, o Brando do Antigo Testamento deve estar me odiando agora. Vamos lá, agora eu entendi. Então, no caso, os conselhos dele é para as mulheres, mostrando que o homem não presta. No primeiro vacilo, ele crau, nada de ficante. Procure um homem sério, nada de algo passageiro. Ele queria dizer que a mulher se valorize, porque é da natureza do homem trair. No primeiro vacilo que ela der, ele trai. Então, é ela que não sabe escolher direito. Muito cuidado quando encontrar um homem para ser seu parceiro, seu namorado, seu ficante. Se ele diz que não quer compromisso, mas não te deixa ir embora, ele não tem medo de perder você. Ele tem medo de perder os benefícios que você dá pra ele. Esse é o café com teu pai. Vocês brigam, ele se afasta um pouco, mas logo depois ele volta como se nada tivesse acontecido. Vocês conversam e tudo volta ao normal. Às vezes parece que ficou até melhor. E esse ciclo se repete. Você se sente presa ao cara e nem sabe por quê. Essa é a famosa dependência emocional, que é quando recompensas como atenção, carinho, presença são dadas de forma irregular e imprevisível, o que gera um vínculo emocional mais forte e mais difícil de se romper do que se fosse constante. Tá tudo bem e ele some, com ou sem motivo. E quando você começa a pensar em desistir, ele reaparece todo fofo. Porque no caso, quando ele sumiu, ele foi conhecer outras pessoas, outros contatos. Aí ele passou um tempo ficando com elas, cansou, aí vai voltar pra você, porque ele é um cafajeste. A mistura de frustração e alívio vicia. E seu cérebro aprende que se você esperar só mais um pouco, a recompensa volta. É isso que te prende. Não é amor, é dependência. E se você quiser quebrar isso de uma vez, é melhor bloquear esse arrombado de tudo e excluir ele completamente da sua vida. Sua saúde mental agradece. De nada. Tratamento de choque, minha filha. Tem jeito não. Ah, e aproveita e se inscreve no link da bio que no dia 6 de maio eu vou fazer a imersão O Fim da Ficada. São 3 horas de conteúdo pra te ensinar a nunca mais ficar nessa situação de ficante e conseguir um relacionamento sério. Agora sim, de nada. E quando reaparece, caralho, tá pelado ali. O problema não é que homem tem medo de mulher de 30 anos. É que a maioria delas já virou um furacão emocional ambulante. Esse é o café com teu pai. Como assim? Um furacão de emoção ambulante? É porque ela já viveu muito, já tá traumatizada, já sofreu na mão de bastante cafajeste, é isso?
paguei R$11 nessa porra desse café. Quer ver um dado que ninguém te conta? 44% das mulheres brasileiras com mais de 30 anos têm algum transtorno mental comum. Isso é quase metade da população adulta feminina em colapso psicológico. Enquanto isso, homens da mesma faixa etária apresentam quase metade dessa taxa. E isso importa sim. O que é que o homem sente ao se relacionar com uma mulher emocionalmente instável? Exaustão, peso, cobrança, montanha-russa e culpa. E sabe qual é o efeito colateral disso? Eles param de tentar, param de puxar assunto, param de se envolver e param de querer construir. Você pode até dizer que o problema é machismo, patriarcado e que os homens não prestam. Mas sabe o que os dados dizem mais uma vez? 86% das mulheres dizem estar sobrecarregadas. Mulheres de mais de 40 anos são quem mais consome antidepressivos no Brasil. Mulheres têm 2,45 vezes mais chance de usar remédio tarja preta do que homens. 7 em cada 10 pessoas com diagnóstico de depressão são mulheres. Não vamos ignorar que o homem também não costuma ir lá falar e acaba sendo subnotificado. E 45% das brasileiras apresentaram sintomas de transtornos mentais desde a pandemia. Tá tudo bem? Não tá. A mulher de mais de 30 anos hoje virou retrato da frustração moderna. Muitas queriam ser livres, bem resolvidas e empoderadas, mas acordaram exaustas, solitárias, ansiosas e emocionalmente destruídas. Enquanto isso, o homem da mesma idade tá mais focado na carreira, mais estável emocionalmente e mais seletivo na hora de escolher com quem vai construir. Ele quer paz e não alguém surtando pela falta de uma mensagem. Não alguém que precisa de Rivotril pra dormir. Não alguém que acha que o relacionamento tem que compensar todos os traumas de infância. Presta atenção. O problema não é a sua idade, é seu estado emocional. É o peso que você carrega e que quer despejar em cima de alguém. Pra você ser levado a sério, você precisa começar a fazer por merecer. Uma pessoa saudável não vai querer se relacionar com alguém que tá com a mente em colapso. O cara tá buscando uma mulher estável, segura e madura na medida do possível. E sinto te informar, se você não for essa mulher, você vai ter que se preparar pra ver só os caras bons indo embora. De nada. Não tô falando que nada disso é culpa sua não, tá, minha filha? Só tô falando que você está nessa situação. Você precisa de... Bom, galera, conclusão do vídeo. Pelo que eu entendi, o movimento Red Pill, que chama, né? É ensinando o homem como se comportar perante uma mulher, parar de ser besta, se valorizar. E aqui no vídeo dele, em poucos conselhos que eu ouvi, ele ensina para a mulher tomar cuidado, que o homem não presta, que ele é um cafajeste, como o homem age. Mas a minha opinião é uma coisa, eu não concordo com muita coisa que foi dita, cabe a você ter sua própria opinião. Quem sou eu para te influenciar em alguma coisa? Conclusão do vídeo, se inscreve no canal, vídeo todos os dias, meio-dia, às 19 horas e às 21 e deixe seu comentário que é muito importante para ajudar o canal a crescer. Tire suas próprias conclusões.